É nosso entrevistado hoje no estúdio o economista Reinaldo Cafeu. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Professor Duda. Bem? Ótimo. E você, Duda, tranquilo? É um prazer receber você aqui, viu? Igualmente. E tem tanta coisa que conversar aí, os problemas econômicos, Copa do Mundo, e as coisas vão se duplicando, triplicando nesse país. Mas vamos ao que é mais importante de início, né? Economia. Todo mundo achava que ele vai falar na Copa do Mundo. É o mais importante. Hein, Café, como é que você vê todos os índices? A gente já estava sentindo isso desde abril, né? Acho que até março a coisa foi razoável. Em abril, principalmente em escola, a inadimplência cresceu, em maio triplicou, e junho deu igual maio, entendeu, né? E a gente realmente, com quem eu converso no Brasil inteiro, por ser do sindicato patronal, com quem eu troco ideia, e não é só aí, você conversa com o industrial, está falando, mas a indústria está mais fácil, você vê os índices, você vê índice de consumo de energia caindo, tudo indica que, lamentavelmente, estamos entrando numa crise, Café. Eu não chegaria ao ponto de uma crise, né? Mas o momento da economia nacional não é um momento bom, né? Nós temos aí indicadores apontando para a queda do nível de atividade econômica. As montadoras de veículos tiveram queda de 17,3%, o setor industrial encolheu 1,6% até maio. Nós temos o crédito mais escasso, os bancos extremamente seletivos. Então nós estamos numa fase no país em que a inflação não está totalmente combatida e mesmo assim nós temos índices baixos de crescimento. Isso demonstra que há uma ausência de confiança no mercado. Recentemente nós tivemos em Araçatuba, eu participei de um congresso regional de economia, nas delegacias de Bauru, Araçatuba, Prudente e São José do Rio Preto. E nós trouxemos, inclusive, vários palestrantes focando as três grandes áreas: a área primária do agronegócios, a área secundária, o setor industrial, e a área terciária, comércio e serviço. E tivemos no final um debate que eu tive a honra de coordenar, e a conclusão é que os setores estão, no curto prazo, aguardando uma ação mais forte do governo por um alívio. E já há um entendimento que, se no primeiro ano de governo, quer da Dilma, quer do Aécio, quer do Campos, quer quem seja, se não fizermos os ajustes necessários, nós vamos continuar nesse marasmo, em que, em determinado momento, a economia cresce porque tem confiança, daí a pouco cresce. É que nós já falamos aqui inúmeras vezes o chamado voo da galinha, né? Na hora que você acha que vai deslanchar, retroage. Agora, a conclusão que nós chegamos no evento, que eu concordo e participei dessa conclusão, é que nós podemos ter hoje, para a economia nacional, um chamado otimismo realista, que é diferente do otimismo, né? Otimismo é aquele negócio, está tudo indo muito bem, eu acredito muito. Não. Chegou o momento dos agentes econômicos, do meio empresarial, do consumidor, dos profissionais que atuam no mercado, de terem um otimismo de que as coisas vão melhorar, mas pé no chão de que as coisas não estão boas. Então é até um certo contrassenso, mas é esse encaminhamento. É como se eu tivesse que segurar o que eu pudesse agora, esperando um outro momento, mas também todos já alertando, esse outro momento só virá melhor se houver efetivamente uma mexida na estrutura. Nós tivemos agora aí os 20 anos do Plano Real, no dia 1º de julho, e se nós olharmos a engenharia do Plano Real, ele tinha 3 alicerces. Eu ia perguntar isso para você, deixa eu aproveitar e você falar do Plano Real. Realmente o que tirou o Brasil de um marasmo econômico e colocou no campo do desenvolvimento foi o Plano Real lá atrás. Sim. A revista Veja fez uma reportagem extremamente pessimista essa semana, dizendo que o Plano Real está ameaçado. Gostaria que você falasse. Olha, nós tínhamos, eu tenho uma avaliação positiva do Real, porque nós saímos, e o principal intuito do Real era efetivamente combater a inflação.
Você, como eu e muitos, conviveram com essa nova geração que nasceu nos anos 80, não sabe. Nós vimos inflação de 80%. Né? Foi a última mês que foi entregue do Sarney. Claro. Imagina aumentar os preços. Eu tenho que falar com meus alunos sobre economia e dou aula de economia para a turma do primeiro ano. E aí eu faço um levantamento. Quantos anos vocês têm? 18, 19, 20? Eu falei, então deixa eu explicar o que é uma inflação alta, né? Porque eles não sabem. Então esse é o grande mérito do real e isso tem que ser comemorado. Nós estamos discutindo hoje uma inflação... Mas a Veja fala que o plano real está em perigo. Então, eu entendo onde ela quer chegar, mas eu não concordo em parte. Tá. Hoje nós estamos falando de uma inflação de 4,5% de meta para 6%, e nós estamos discutindo se ela vai chegar a 6,5%. Naquela época a gente falava de 40% para 50%. Então isso mudou de patamar. Mas o que a Veja coloca e os críticos do real colocam? Este modelo que foi pensado há 20 anos já se esgotou. Nós não demos o passo à frente. Então, só para voltar no raciocínio. 3 pilares. Dou ao Estado condições de ela gerenciar bem suas contas. Isso aconteceu num período muito grande e hoje não é mais a verdadeira. Então o governo está gastador. Então ele tem um fiascozinho aí, mas serviu até agora. Desindexe a economia. Com o RV, você se lembra disso, nós conseguimos, sem congelamento, driblar a inflação. Só que a memória inflacionária ainda existe. Recentemente a inflação desgarrou, alguns já começaram a reajustar preventivamente. As tarifas administradas ainda são indexadas todo ano. Nós temos reajuste de aluguel, nós temos reajuste de pedágio, nós temos reajuste de uma série de energia, assim por diante. Então, aqui foi bom, mas tem aí uma dúvida. E quando a inflação passada é alta, ela joga para frente. Só que o grande problema é que nós não ampliamos o choque de oferta que viriam com as reformas. Elas não foram feitas. O Estado continuou inchado e ineficaz. O Judiciário continuou lento. Nós não temos a reforma política, nós não tivemos a reforma tributária, nós não tivemos investimento em infraestrutura. E isso está fazendo falta nesse momento. Por quê? O que leva a não ter inflação, entre outras coisas? A ampliação da oferta. E a oferta só vai ser ampliada com investimento, com previsibilidade, com o empresário sabendo, olha, eu vou produzir e vou escoar minha produção. Eu vou produzir e não vai ficar parado no Porto de Santos esperando embarcar. Eu vou produzir e eu vou ter estradas para isso, vou ter armazenamento. E isso não aconteceu. Eu vou ter energia, isso não aconteceu. Então, por isso que, de uma visão cética, o real teve mérito, parabéns, cumpriu seu papel, jogou a inflação de 40 ao mês para 6 ao ano. Ótimo. E agora? E agora era para esse governo ter dado já um passo à frente. Então nós adiamos para o próximo mandato, mas não tem mais, tem prazo de validade isso. O mercado não vai conseguir mais operar sem que você mexa nessa estrutura. Senão nós vamos conviver com isso. Um determinado mês, um determinado ano cresce 4%, no outro ano vai cair 1%. E ninguém suporta mais isso, porque acaba com qualquer planejamento que a inflação baixa nos permite ter. E isso é muito pouco para um país da nossa dimensão. Tem uma pergunta interessante aqui. Eu ia perguntar para você da pesquisa da Datafolha de ontem, que embora as coisas ficaram mais ou menos igual, mas a Dilma cresceu 4 pontos. E o Júnior da Vila Universitária fala assim: boa tarde, Caféu. Hoje a Datafolha divulgou uma pesquisa onde a presidente Dilma lidera e cresceu 4 pontos. Com esse país em crise, como é que pode isso? Será pela ausência de um bom candidato da oposição? Qual a opinião dos senhores? Bom, o que aconteceu é que a pesquisa está sendo feita num ambiente de Copa do Mundo. E todo mundo sabe que nesse ambiente, principalmente com as coisas dando certo na Copa do Mundo, nós tivemos os maiores problemas hoje enfrentados pelos estrangeiros, provocados por estrangeiros e não por brasileiros. Então, o que se imaginava de gente na rua protestando, nós tivemos casos muito isolados. A Copa do Mundo é tida a vida como a melhor Copa dos últimos tempos, pela condição técnica, pelo número de gols, pelos estádios. E neste ambiente você tem também uma população desfocada. Não houve debate. Os candidatos foram formalizados agora. Nós vamos começar o período eleitoral a partir de agora. O debate para valer vai ser depois da Copa do Mundo. Nós tivemos também uma reação muito negativa daqueles que entenderam que houve um exagero às vaias e o xingamento que a Dilma teve
quando do primeira vez. E houve exagero mesmo. Exagero. Vou usar nome então feio. houve aquela coisa assim, ridículo. olha, eu quero refletir. E como é que houve nessa pesquisa? A leitura foi essa. Todos eles cresceram, exceto o pastor lá que tem 4 pontos. O Aécio cresceu, o Campos cresceu, cresceram menos e a Dilma cresceu. Da onde saíram esses votos? Dos que estavam indecisos. É matemático isso. Os indecisos saíram para dizer, eu vou fazer o voto. Agora, é um retrato, não é um filme. Pesquisa eleitoral sem o debate, sem colocar as campanhas na rua, não é o filme. O filme nós vamos ver depois das eleições. Aí nós vamos ter gente falando, ocupando espaço na televisão, entrevistas, debate, discussão de modelo. Aí nós vamos conseguir estabelecer um juízo de valor melhor. Neste momento, é só um corte e não pode ser entendido como verdadeiro. As questões econômicas, da maneira que estão hoje, se a Dilma for para o debate com elas, será, se claro a oposição for inteligente, alvo fácil, porque nós estamos sentindo no dia a dia essa paradeira que foi retratada aqui agora. Eu vou falar uma coisa agora, que volta e meia eu falo isso aqui na TV Prevê e eu não sinto ressonância nem entre os economistas. Eu falo sempre que o Brasil não raciocina em termos de ter a 6ª população do mundo, com 200 mil, 6ª ou 7ª, não me lembro bem. Eu peguei os 8 times que estão na semifinal da Copa agora, nas quartas de finais. Os outros 7, somando a população, tem 240 milhões de habitantes. Só o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então eu acho que a nossa preocupação, nós temos que produzir muito mais do que está aí, porque não é brincadeira você ter 200 milhões de habitantes com 40% de analfabeto e etc. Entendeu, né? Como é que você vê isso? Na verdade, é um gigante adormecido mesmo, né? Na prática, se nós vamos pegar como paradigma a economia americana, deve ter o que lá, 70 milhões de habitantes a mais que o Brasil? Mais ou menos. 270 milhões. 80, vai. 80 milhões, 280 milhões. É a primeira economia do mundo. E tem um PIB 10 vezes maior que o nosso. Não tem nem comparação. Então, é óbvio que nós temos muito a crescer. A renda per capita, que é um grande indicador, é sofrível no Brasil. Nós temos hoje na casa aí de 15 mil dólares por ano. Os países do nosso porte, com a nossa população, estão na faixa dos 45 mil dólares por ano. Então, tem muito a ser feito. Agora, também é um país jovem se comparado ao resto do mundo. A nossa democracia é muito recente. O grande problema... Mas isso é justificativa. Sim. A economia não vai estar olhando para isso. Eu sei, eu quero dizer que há muito a ser feito porque nós viemos de um período muito ruim. Se você olhar o desenvolvimento do país, ele se deu como alavanca nos anos 60, depois nós tivemos a era militar, que fechou o país para o resto do mundo, ficamos 30 anos isolados. Então, essa economia aberta, essa economia comparativa, os produtos nossos sendo trabalhados do ponto de vista global, vem dos anos 80 para cá. Então, tem muito a ser feito. Agora, Duda, o diagnóstico da economia brasileira, todo mundo sabe. Falta vontade política. Né? A zona de conforto criada em torno do setor público, o fisiologismo, a nomeação de apadrinhados, essa coisa enraizada da política pela política, isso atrasa demasiadamente. E nós estamos mantendo o sustento desses 200 milhões numa política de exportação de gêneros primários, matéria-prima, isso acaba. Uma pauta de exportação ridícula. Ridícula, eu diria, muito pobre, né? Sem qualquer diferencial competitivo. Nada. Nós mandamos um produto primário que qualquer país isso manda. Ninguém está pondo a culpa no PT, isso vem é histórico. Assim, a pauta de exportação brasileira tem que mudar. E fora isso, nós dependemos muito, veja aí o nosso humor do setor externo. Hoje estamos dependendo da China. O humor do setor externo depende do humor da China. Enquanto a China exportava 1/3 do que o Brasil exportava, ela exporta 10 vezes mais do que a gente exporta. Então, alguma coisa tem que ser feita. Por isso que eu digo, os economistas, quem faz a leitura, todos sabem disso. Agora, enquanto não houver um governo que pegue a cartilha, fala, olha,
Meu projeto não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Eu estou pouco me lixando se eu vou ser eleito ou não vou ser eleito daqui 4 anos. É difícil pensar assim. Mas eu vou fazer os 4 anos o que tem que ser feito, nem que seja para preparar o país para alguém levar lá na frente. Mas ninguém faz isso. E aí os problemas vão continuando. Todo mundo sabe que você tem que ter um Estado produtivo, enxuto, com excedentes para investimento. Cada vez mais você tem um Estado gastador com menos dinheiro para investimento. Todo mundo sabe que tem que atacar a questão tributária, mas ninguém ataca a questão tributária. Todo mundo sabe que é preciso fazer reforma trabalhista. Desonerar a folha da Previdência. E aí eu tenho que atender demandas do meio sindical, eu tenho que atender demandas do outro meio que me dá sustentação. Por quê? Porque eu quero ficar, não 4 anos, eu quero ficar 8, eu quero ficar 12, eu quero ficar 20 anos. Enquanto isso acontecer, esse jogo não vai ser completado. Mas chega um momento que o modelo se esgota. Eu vou fazer perguntas do telespectador, que está chegando muita pergunta. Mas alguma que você achar que pode ferir a lei eleitoral, você não responde. Porque nós estamos um pouco mais... Nós estamos agora sobre tutela da justiça eleitoral, né? O Luiz Carlos pergunta: Reinaldo, o que seria melhor para o país na próxima eleição presidencial? Continuar esse governo por mais 4 anos com inflação mascarada ou a oposição assumindo, abrindo a caixa de Pandora e revelando este mascaramento que hoje existe? Será que dá para controlar isso se a posição assumir sem uma recessão? Olha, eu não vou dizer de nomes exatamente porque nós temos aí um período eleitoral, mas o que eu insisto, o modelo vai ter que ser alterado, ou com o governo Dilma ou com qualquer outro governante. Não dá mais, tem prazo de validade. E isso que você falou é verdadeiro, há uma corrupção enraizada, há um fisiologismo, há um Estado inchado, é preciso um rompimento com isso. E se o preço para esse ajuste for um período de recessão, eu entendo que tem que pagar esse preço. Porque não dá. É o futuro das gerações. Mas eu entendo que hoje a nossa economia tem mecanismos para trabalhar desacelerado, mas não chegar na recessão. É possível você ter um crescimento menor e fazendo os ajustes do que você levar o país à própria recessão, como foi no já passado. estamos nos maiores juros dos últimos anos. Portanto, você não tem muito, você já tem os instrumentos na mão. A economia já absorveu essa mecânica do engessamento. Agora é questão de credibilidade. À medida que você tem um projeto que tenha alvo certo, que os agentes econômicos acreditem nele, todos terão uma tolerância maior. O que está acontecendo agora é que não tem credibilidade e, ao mesmo tempo, não tem ações. Aí é o pior dos mundos. Agora é o Luiz Carlos da Bela Vista quem pergunta. Boa tarde, professor Icafeu. Gostaria de saber até quando o setor produtivo do país vai aguentar toda essa gastança do governo federal, principalmente com programas sociais. Eu acho que aí tem que dividir, né? Os programas sociais têm que ser entendidos na sua dimensão. É um modelo de compensação que o governo federal tem em suas mãos. Nós precisamos fazer uma revolução em termos de distribuição de renda, e uma parte dela vem dos programas sociais. Agora, os programas sociais têm que ter uma revisão, não para anular, os cancelar ou deixar de dar o benefício, mas para que atinja efetivamente quem tem que ser atingido e que nós tenhamos uma estatística de emancipação daqueles que são tutelados. Isso talvez resgate até a própria dignidade do brasileiro. Do ponto de vista dessa arquitetura do setor público, ela precisa ser realmente revista, né? Nós precisamos reformar esse Estado. E não dá mais. Ele está criando armadilhas em cima de armadilhas. Tem a dúvida, uma atrás da outra. Então, eu acho que tem uma esperança, porque o debate eleitoral serve exatamente para isso. Insisto, independe de quem esteja à frente. O que nós precisamos é de um projeto concreto que tire isso. Até quando o empresário vai suportar isso? Ele até hoje sacrificou margem de lucro. O empresário está fazendo assim. Ele sabe da dificuldade de forjar uma mão de obra, ele sabe da dificuldade de repor bons quadros. E ele está segurando essa equipe até onde ele pode. Mas vai chegar um momento que ele vai ser obrigado a cortar a própria carne. E nós vamos ter um reflexo já no nível de emprego. Só não está sendo pior o desemprego no Brasil, primeiro, porque tem jovens retardando a entrada no mercado de trabalho. E tem gente que está perdendo emprego, está se virando, não está engrossando a fileira. Mas já está aumentando. Mas o nível de emprego já está sendo gerado, sendo menor, e esse comportamento cauteloso do consumidor já é um receio
de ele ou já perder o emprego ou de perder o emprego ali na frente. Então, o empresário vai até um limite. Daqui a pouco ele vai agir mais fortemente, vai cortar. Eu espero que isso não aconteça, mas é um indicativo de tudo que vem acontecendo, porque também, às vezes, você tem que sacrificar parte da equipe para salvar o todo da empresa. O Pedro Valentim pergunta: Caféu, a promotoria abriu investigação sobre o caso Lacon aqui em Bauru. Também ajuizou 2 ações civis públicas sobre irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de Transporte e outras ações que a promotoria está fazendo, materializado em investigação dos atos administrativos municipais. Eu gostaria de saber, o papel de fiscalizador não é dos vereadores? Aos promotores cabe exercer o cumprimento da lei. Existe hoje um posicionamento mais ativo do Ministério Público. Os promotores da cidadania e outros do meio ambiente, enfim, todos eles têm tido um papel importante de serem aqueles que têm iniciativas também. Eu avalio que nós vivemos num país com um executivo, um judiciário e um legislativo. Cada um tem que exercer seu papel de maneira harmônica. Não há que ter transgressão nem de um nem de outro. Às vezes eu tenho percebido um certo exagero desse ou daquele poder. Então precisa ter um pouco mais de equilíbrio e eu entendo que nesse momento o papel mais forte é do legislativo. Sou contrário à abertura de uma comissão especial de inquérito porque eu entendo que é uma questão técnica e principalmente essa questão envolvendo essa empresa de fornecimento de material chamada Lacon. Ela tem aí houve uma interpretação da legislação vigente do município que era possível, pela tomada de preço, por ser ata de preço, que isso tivesse aditivos ao longo de um período. Mas pelo que nós percebemos, isso tem dias contados. Tanto é verdade que o Rodrigo, o prefeito, já revogou essa legislação. A Câmara Municipal tem, através das comissões, todos os instrumentos para esgotar o tema. Nós vivemos uma era, nos anos 90, de abertura de 6 em cima de abertura de 6. Criou em descrédito o legislativo e o próprio executivo. Eu não quero voltar, como cidadão, àquela época dos anos 90. Então, eu entendo que o legislativo tem que esgotar. E se o trabalho de investigação do Ministério Público agregar, que seja bem-vindo. O que o cidadão quer aqui, que nós queremos, é transparência. E se alguém está levando vantagem financeira nisso, que seja apurado e se culpado. Se não tiver, que mude a legislação para amparar os atos do município. O telespectador Marcelo Zolesi pergunta: boa tarde, professor Duda e senhor Caféu. Gostaria de que o senhor falasse a respeito desse comentário que está rodando nas redes sociais em relação à poupança fraterna. O que isso significa? Poupança fraterna, eu confesso que eu não... Tem aqueles boatos de que o... O que eu vi é boato de que ia ter o confisco do poupança. Mas isso aí é ridículo, isso aí não existe mais, não tem ambiente para isso. Isso é gente que joga para tumultuar, porque nós já tivemos esse confisco da poupança no plano Collor e teve um mal-estar. Você está mexendo com o que é mais sagrado da população, que é aquele dinheirinho suado que ele guarda. Acabou a confiança no país. Aí você não tem mais ambiente para isso. Esses boatos são infundados, né? Então, não vejo que o encaminhamento seja por aí. Mas parece que tem alguma coisa... Nós vamos conviver com isso até as eleições, né? São boatos que vão suspender o Bolsa Família, como já aconteceu também, é uma inverdade, que se fulano de tal entrar no governo, vai acabar com isso, com aquilo. É tudo jogada para tentar tumultuar, principalmente dependendo da posição que um esteja em relação ao outro nas pesquisas eleitorais. O doutor Natanael pergunta: Caféu, embora não conheça pessoalmente, o admiro como economista e concordo com várias de suas posições econômicas. Mas, no entanto, as suas previsões quanto a possíveis crises na economia nacional não se materializaram. Como exemplo, o Brasil cresceu menos de 2%, mas quais foram outros países que cresceram mais do que isso, exceto a Coreia e o Japão? Na verdade, a média de crescimento do mundo é de 2,8%, a zona do euro está na casa de 1,1%, a China 7,6%, e nos BRICS, que é onde eu me baseio, que são Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Sul e África, China e África do Sul, o Brasil só vai crescer mais que a Rússia. Esse é o grande problema. E nos outros momentos em que eles cresceram
4%, 5%, nós crescemos 2%. Então, a crítica, doutor, inclusive, na última vez que eu estive aqui, o senhor até fez uma colocação semelhante a essa, a crítica é que nós não conseguimos sair desse marasmo. Quando há um problema de crise internacional, potencializa no Brasil. Quando todo mundo cresce bastante, nós crescemos pouco. Tem alguma coisa errada. Esse é o grande detalhe. Agora, nós estamos vivendo nesse momento um certo artificialismo. Por quê? Porque esse meio empresarial está segurando. E o próprio gasto do governo vem mascarado dia a dia. Mas se a economia estivesse bem, precisava adiar o aumento do IPI que está aqui, o governo certamente, passada a eleição, vai fazer um pacote de bondades. Porque ele vai ter que segurar os setores que estão aí. Agora, sou pessimista em relação à economia? Absolutamente não. Quem acompanha meus artigos diz, eu digo, tem a crise instalada? Ainda não chegou até você, mas se prepare, tem estratégia. Em vez de ficar chorando, faça ações. Ninguém vai agora fechar as empresas, mas eu preciso reunir minha equipe e rever procedimentos. Ninguém vai deixar de comprar nada, mas eu tenho que juntar minha família e falar, olha, o que eu posso fazer para contingenciar recursos? Será que não tem supérfluo? É esse o alerta que os economistas fazem e que eu faço pessoalmente. Não é deixar que a crise chegue. É alerta para dizer, ela pode bater a nossa porta e haja antecipadamente. Eu sou muito otimista em relação ao país. Eu só não concordo do adiamento das ações estruturais, porque nós estamos monitorando a economia no curto prazo e é muito pouco para a dimensão dessa economia. Quem quer ser entre os 5 maiores potências do mundo, os 4 maiores, tem que fazer alguma coisa hoje. Senão a gente vai artificialmente levando a coisa para frente, vai dar um jeito como deu a Copa. E às vezes a gente coloca embaixo do tapete um monte de deficiência. Até que ponto a Copa foi boa para o Brasil? Eu acho que mostrou um país alegre, mostrou um país que é possível ser realizador. Setores ganharam muito, bebidas, outros, mas o restante está em compasso de espera. Aquele fenômeno que a gente enfrenta durante as férias com o carnaval, nós estamos enfrentando agora. As principais decisões desse país estão sendo adiadas. Isso quer dizer que nós temos aí uma certa cautela, né? Mas eu acho que o resultado é positivo. Com tudo que se alardeou, nós estamos conseguindo fazer uma Copa alegre, mostrando para o mundo, o turismo é verdadeiro. Os maiores problemas turismo diversificado, estamos mostrando isso, né? E os maiores problemas que nós enfrentamos foram com os estrangeiros, eles que estão bagunçando aqui o país com as suas invasões. Então, acho que isso foi positivo. Mas para ficar claro, então, por isso que eu coloquei otimismo realista, né? Eu continuo otimista, mas pé no chão. Tem que mexer na estrutura desse país, porque o ano que vem nós vamos ter que pagar essa conta. Os estrangeiros é principalmente argentino e chileno, né? Que foram os que apontaram. E alguns Chico alemães Pinheiro aí que tiveram problema. também, E os alemães sempre vêm atrás de sexo a vida inteira no Brasil. No carnaval, eles invadem... Por sinal, é o perfil deles, né? Os profissionais do ramo estão reclamando de serem sujos, né, os estrangeiros, não querem pagar o que elas combinam. Elas esperavam mais desse momento. É um setor que está abalado. Mas nota 0 para o Chico Pinheiro. O dia que os argentinos quebraram o negócio lá, no Jornal Nacional ele fala: argentinos se comportam como brasileiros. Que ele tinha que falar isso? Chico Pinheiro, que cabecinha de minhoca, né? Uma comparação. É a hora de criticar a Argentina, que está metendo um cacete no Brasil lá fora, né? Foi eles que fizeram, quebraram. Eu tenho que lembrar que brasileiro faz isso. E o mundo recebe isso, né? É um erro de diagnóstico. Nossa própria mídia fala politicamente não correta. Né? Exatamente. O José Lê me pergunta: quero parabenizar a entrevista do professor Duda com esse grande economista Cafeu. Com relação à situação das finanças da Prefeitura, na sua opinião, o secretário das Finanças da Prefeitura de Bauru, Marcos Garcia, deve colocar um freio nas despesas da Prefeitura para que no final do ano seja feito o pagamento às empresas e aos funcionários municipais? Ele já alertou, ele fez o papel dele como técnico. Ele, quando viu que a arrecadação vinha caindo e é verdadeira, ele já alertou: olha, nós temos que fazer um contingenciamento aqui e acolá. Eu entendo que ele fez o sinal de alerta. Agora, o regime é presidencialista, ou nesse caso, o chefe do executivo é o prefeito, ele que tem que tomar a decisão. Mas com todo o ambiente que está existindo, e tem estados, por exemplo, o Paraná
está começando a acertar as contas do ano passado agora. Santa Catarina não tem recurso para pagar em dia as suas contas. O Mato Grosso do Sul está com problema. Só o estado de São Paulo, por enquanto, que não afetou. Então, trabalhar preventivamente aí é o mínimo que se espera. E o Garcia tem competência para isso. Agora, não tem a força total, porque depende da adesão do prefeito. O Rodrigo é inteligente, tem mais 2 anos pela frente, e segurar um pouquinho agora pode ser um bom remédio aí para que as contas da Prefeitura de Bauru fechem tranquilamente até o final do ano. O Reginaldo da Vila São Paulo usa um pouquinho de ironia, mas faz uma pergunta interessante. Boa tarde ao professor e ao convidado. Enquanto vocês e a maioria da população não entendem que o governo federal faz mau uso do dinheiro público aqui no Brasil, vocês deveriam se informar melhor, pois a maior obra do governo do PT até aqui é essa que está sendo realizada em Cuba, quer dizer, o porto, né? Na sua opinião, que benefício isso pode trazer para o Brasil? Absolutamente nenhum, né? Óbvio. E nós somos críticos, sim, a gastança é muito alta, o crescimento da folha de salário é muito exagerado, o gasto em custeio não tem fim, não sobra dinheiro para investimento. Esse é um dos pilares que trouxe o real até agora. Um setor público que seja eficiente. Não fizemos como deveríamos fazer, contornamos. Mas isso tem, como eu disse, prazo de validade. Vai ter que fazer um ajuste do setor público, sim. O Zigomar Caetano pergunta: Cafeu, a consultoria Thomas Internacional detectou os 10 delizes mais comuns entre os empreendedores brasileiros. Vou citar apenas 3. Não sabe ouvir, não sabe administrar bem o tempo, são teimosos. Querem que tudo saia do jeito deles. O que você pensa sobre isso? Não, o empreendedorismo, o empreendedor brasileiro, ele vem numa parte da época da inflação alta, que estava acostumado a não equacionar produtividade e empurrar preço para frente. A nova geração chegou já com um pouco mais de preparo. Tanto é verdade que as estatísticas de fechamento de empresas no primeiro ano vem caindo. O Sebrae faz um trabalho importante. Mas o brasileiro tem essa característica muito imediatista. Ele primeiro tem uma boa ideia, trabalha na operacional, mas esquece de alicerçar o planejamento. Administrar uma empresa, um negócio, é multidisciplinar. Em poucos investem nisso e às vezes investem tardiamente. Está melhorando, mas eu concordo com parte desse diagnóstico. O empreendedor brasileiro precisa crescer muito. É verdade. O José Luiz Ragazzi manda um abraço e diz que está nos assistindo O lá em São Paulo Ragazzi! pela internet. Lembra quando nós viemos juntos que falar de defesa do consumidor e trabalhando também a questão econômica? Saudade de você, Ragazzi, apareça aqui em Bauru e vamos agendar para vir aqui na TV Prevê. Já estou convidando você aqui, ó, para a gente falar, porque tem tanta coisa nova do defesa do consumidor, né, que o Ragazzi pode agregar muito aqui. Um forte abraço para você. Júnior dos Altos da Cidade, se você souber quem é, você fala. Ele fala que um dos sócios da empresa Lacom é um deputado estadual, que tem ligações com políticos e grupos de Bauru. Por que não sei agora? Não, porque eu entendo que, independentemente é o instrumento, não é a empresa. É o fato. Comprou com aditivos e o que está sendo discutido... Mas tem um deputado que é dono da Lacom? Não conheço, não sei, precisou... Você devia ter dito quem é. Vamos pesquisar. Mas independe desses interesses políticos. O que eu estou defendendo é a Câmara Municipal tem instrumento, tem assessoria jurídica. Esgota lá. Chegou no momento que está sendo cerceado e a SEI dá mais instrumento para uma investigação mais densa, vai em frente, mas esgota primeiro. Eu acho que foi prematura a posição da SEI. Aparentou jogo. Eu tenho aqui assinatura, me dá um benefício ali. Ficou meio parecendo essa coisa de toma lá da cá. Isso não é legal. Deixa eu ver o tempo que está lá, ver se dá para... Nós estamos aí. O entrevistado de amanhã... tem jogo da seleção brasileira amanhã. É o radialista Luiz Carlos Silvestre e o Rafael Antônio. Muito bem. Silvestre, eles vão dar uma panorama. Acho que já trazem até o resultado do jogo, se deixar. Tem um empresário, ele pede anonimato. Eu vou ler, se ele não estiver agredindo ninguém. Mas se você quiser responder, você responde. Ele não deu nome, então... Fala-se muito em economia estagnada, redução de IPI para veículos, etc, etc. Vivi problemas com desemprego, que graças a Deus hoje estão superados. Parcialmente, o grande entrave que persiste é a negativação junto aos órgãos
de proteção ao crédito que seguem normas que, a meu ver, eternizaram-se pelos tempos e fecham todas as portas para quem quer produzir. A minha pergunta é: não está na hora de rever os prazos, as condições, uma anistia como o governo federal concedeu recentemente para agricultores do Nordeste, para libertar as possibilidades de ascensão financeira das pessoas? Não fala em calote, em sim uma reestruturação. É possível, acho que tem que ter um olhar novo para isso. Eu também não concordo com esse rigor das empresas que fazem negativação, porque eles são quantitativos e não são qualitativos. Tem pessoas que tiveram problema em determinado momento, foram negativadas, não conseguiram equacionar, mas estão se reerguendo. Então é um olhar, diria, burro até, dessa situação. Em relação a benefícios, né, eu pessoalmente sou contrário a qualquer tipo de benefício, mas se concede para um setor, tem que abrir para outro. Né? Nós tivemos agora o refis dentro da pacote de bondades que o governo fez para setores, tendo a possibilidade de retroagir a 2013 e fazer um reparcelamento ou parcelar tributos que estavam pendentes, inclusive ampliando essa possibilidade. Então, volta e meia, o governo mexe nessa questão. O legal seria regras claras, transparentes e que fosse para todos, né? A pessoa física precisa ter um olhar um pouco diferente. Eu acho que no Brasil nós não temos a figura da falência da pessoa física que tem nos Estados Unidos e nós não temos aqui instrumentos ainda para ajudar esse cidadão que por vezes, por um desemprego... Você lembra, Nova York faliu uma vez, né? Uma morte na família, um problema localizado, uma doença, a pessoa acaba se enrolando financeiramente e não tem um instrumento legal que possa se assegurar, porque ele não é desonesto, né? Ele só quer uma trégua. Isso eu acho que falta assim, um instrumento aí, precisa evoluir isso. Nós vamos ganhar amanhã? Eu acredito que sim, eu acho que vai ser mais fácil do que com o Chile. Estou mais confiante. Chile não deixa Matreirão, jogar, né? Eu acho que também aprenderam a lição, né, de ter... não jogar da maneira que jogou. Acho que essa coisa do Filipão puxar mais o time para ele, independentemente das mudanças, eu acho que vai ser mais fácil amanhã do que foi com o Chile. Eu também acho isso, eu também acho. Mais alguma coisa? Agradecer mais uma vez o espaço e sempre à disposição aí, e muito feliz de estar aqui com você. Ó, ontem por acaso eu fui comer num restaurante, não sei se você já foi, Dom Pimenta. Conheço lá. Que delícia, é bom, de filé, hein? Bom. Olha aí, é de um ex-aluno nosso, veterinário ele, menino, viu? O Dom Pimenta, que delícia de filé, viu? Acabei indo por acaso lá, uma filha que me levou. E perto do bosque da comunidade. Um lugarzinho, uma rua morta, né? Quer dizer, é difícil até ter movimento ali, mas... Parabéns, Bauru vai crescendo e a gente nem percebe. Tem muita coisa sendo investida coisa aí, tem coisa movimentando aí a economia. Café, obrigado pela presença, viu? Um abraço. Ficou um montão de perguntas sem responder, mas infelizmente você foi rápido, não foi demorado nas respostas, não. Eu quero agradecer a sua audiência. E amanhã 3-1 para o Brasil, não tem o que discutir. A Colômbia deixa jogar. Eu também acho. Tem que marcar o 10, ele é o James, o James lá, o capeta. Marcando ele, o resto vai bem. E se deixar jogar, eu espero que o Brasil vai jogar também agora. E não dá tanto pontapé quanto o Chile. Sem dúvida. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.